Então, continuando, pessoal, aqui em relação aos tratados internacionais, nós temos duas teorias, tá? Teoria monista e teoria dualista. O que seria essa teoria monista? Teoria monista indica que tem um ordenamento jurídico só, o ordenamento jurídico nacional e aquele concebido pelos tratados internacionais. Segundo a teoria monista, o tratado internacional ele se aplicaria automaticamente para todos aqueles estados que assinaram o tratado. Por quê? Porque a partir do momento, como se trata de um ordenamento, se trataria, né, de um ordenamento jurídico único, a partir do momento da assinatura do tratado ele valeria como lei. E aí, dentro da teoria monista, eu tenho duas frentes que são o seguinte. A primeira frente ela entende e acredita que o tratado internacional ele não só já faz parte diretamente do ordenamento jurídico nacional daqueles países, como ele até mesmo se sobrepõe ao ordenamento jurídico nacional, ou seja, o presidente foi lá, assinou num dia, aquilo no outro dia vale dentro do ordenamento jurídico nacional e acima da própria lei do país, independente se ela estivesse conflitante com os termos do tratado assinado, beleza? Então, bem rígida essa teoria, digamos assim. E aí uma segunda corrente, também monista, entende que sim, existe um só ordenamento jurídico formado por essas duas frentes, né? Mas a aplicabilidade ela não é de sobreposição à norma nacional. Na verdade, ela tem que se harmonizar com a norma nacional. Ela não vai vir revogando normas, ela não vai vir deixando de aplicar o ordenamento jurídico nacional como ele é. E aí, depois existe a teoria dualista, que é aplicada no direito brasileiro. A teoria dualista diz o seguinte: não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o meu ordenamento jurídico, tá? Outra coisa completamente diferente é o ordenamento jurídico internacional, formado pelos tratados internacionais. E aí, se o tratado internacional quiser entrar aqui dentro, ele vai ter que entrar aqui dentro em harmonia com a minha legislação e mais. Somente depois de aprovado nos termos da norma nacional. Então veja bem, o que eu preciso para que um tratado nacional passe a valer dentro do Brasil? Eu preciso que ele seja assinado, logicamente, negociado e assinado internacionalmente, e eu preciso que ele venha ao Brasil, por meio da Câmara dos Deputados, depois do STJ, para que ele seja aprovado dentro do país. Se ele não for aprovado pela Câmara dos Deputados e posto em circulação dentro do território nacional, ele não vai valer independente do tempo que ele já esteja assinado internacionalmente. Certo? Então, depois que passou pela Câmara dos Deputados, aí sim eu vou colocar esse ordenamento jurídico, esse tratado, desculpem, dentro do ordenamento jurídico e eventuais discussões são feitas no STJ. Por quê? Porque o tratado internacional ele tem força de lei, ele não tem força de emenda constitucional, não tem força de norma constitucional dentro do nosso ordenamento jurídico, salvo a única exceção que são tratados relativos a direitos humanos, aprovados com 2/3 em cada casa do Congresso Nacional. Esses sim, eles têm força de emenda constitucional, ou uma força, digamos assim, que dentro da discussão doutrinária atual estaria entre a Constituição e uma lei ordinária. Aqui estariam os tratados de direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum especial. Tem que ter bastante atenção nessa questão aí. Bom, mas quais são então esses direitos constitucionais aplicáveis ao direito do consumidor?
O primeiro deles é o fundamento da liberdade. Nós temos dentro da Constituição Federal a previsão de que todos nós somos livres, todos nós não podemos não devemos fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Eu não posso ser obrigado a fazer ou não fazer algo a não ser em virtude da lei. Isso estampa um princípio que é a minha liberdade pessoal de cumprir a norma e de no máximo ser obrigado a algo se houver norma para isso. O princípio da legalidade que estampa aí uma liberdade pessoal que eu tenho. Essa liberdade ela vale para o direito do consumidor? Vale para o direito do consumidor. Agora, o que a gente tem que prestar um pouco de atenção aqui é na relativização que o direito do consumidor faz dessa liberdade. Tá? Então, os contratantes têm liberdade sim para negociar, têm liberdade sim para realizar negócios jurídicos conforme a legislação, tá? Mas esses negócios jurídicos podem sofrer interferência estatal em alguns casos para fins de defesa daquele que é considerado vulnerável dentro da relação de consumo. Então veja bem, eu dou uma retraída na liberdade que as partes têm de contratar, de realizar negócios jurídicos para proteger aquele que é mais vulnerável. Então, pega esse princípio da liberdade constitucional e diz, dentro do direito do consumidor, esse princípio ele é relativizado, beleza? Outro princípio super importante dentro do direito do consumidor é o princípio da igualdade, mas a gente tem que lembrar de qual que é o conceito utilizado aqui para a liberdade, que na verdade é um conceito mais ligado à isonomia, né? Vocês vão lembrar dessa diferença, que o princípio da igualdade é tratar todos rigorosamente de forma igual. O direito que todos têm de serem tratados de forma igual, ele pode virar desigualdade na medida em que eu trato os desiguais da mesma forma. É o que a gente está fazendo aqui. O consumidor ele não pode ser tratado da mesma forma que o fornecedor, sob pena de eu criar uma desigualdade na prática. E aí eu uso para isso a isonomia. Eu uso o tratamento desigual para os desiguais na medida das suas desigualdades. Por isso é que eu digo que o consumidor tem algumas vantagens dentro dessa relação. A exemplo de poder discutir as cláusulas do contrato de adesão, que são cláusulas que provavelmente ele não leu e que com certeza ele não pôde discutir, ele não pôde debater, tá? Então ele pode discutir essas cláusulas em juízo depois de realizado o contrato. Isso é sim uma questão de liberdade, como eu tinha falado antes, mas também de dar uma vantagem ao consumidor que torna na verdade ele igual dentro da relação, ou sendo realista, o mais igual possível, beleza? E por fim, para fechar esses principais princípios constitucionais, a gente vai tratar da publicidade e da propaganda, tá? E tem diferença entre publicidade e propaganda? Hoje, pessoal, para vocês terem uma noção, a melhor doutrina, principalmente representada pelo professor Risato Nunes, diz que não existe uma diferença entre publicidade e propaganda. Na verdade, o grande problema não é a diferenciação entre publicidade e propaganda. Por quê? Na verdade, quando se fala, quando se usa em termos pejorativos, eu falo de publicidade como uma coisa boa e propaganda como uma coisa não necessariamente tão boa assim, que para o direito do consumidor poderia ser inclusive proibido. Mas não é assim. Ambos são iguais e o professor Risato Nunes até aponta que na Constituição, em diversos momentos, o código fala em publicidade, em outros momentos fala em propaganda, querendo dizer a mesma coisa, ou seja, tem aí uma igualdade de conceitos. E o que importa, na verdade, não é o conceito dos dois, mas sim a forma como é utilizado. Então aí é que eu tenho a publicidade ou a propaganda enganosa,
Aí é que eu tenho, por exemplo, o caso das letras pequenininhas embaixo da propaganda. Essas formas escusas de realizar publicidade, de realizar propaganda, é que são o problema combatido pelo direito do consumidor, e não uma diferença conceitual entre um e outro. Beleza? Fechamos aqui os princípios constitucionais aplicáveis ao direito do consumidor. Na próxima etapa aqui da aula, a gente já começa a tratar dos princípios básicos do direito do consumidor previstos lá no CDC mesmo, tá bom?